E aí, meu prezão, tudo bem? Como é que vai, PV? É nóis. Hoje é domingo, estou gravando essa aula para vocês, já sentindo o cheirinho aqui do almoço da minha esposa, né? Já tá aguçando aqui, mexendo com as tripas todas, né? Raça, agora vamos à aula de Teorema de Tales. No extensivo, tá lá no livro 4, página 60, módulo 20. Terceirão, livro 3, página 72, módulo 11. Semi, PV 300, a página é a 29. Vamos falar desse cara maravilhoso, Tales de Mileto, comerciante, matemático, astrônomo, viajava muito porque era comerciante, né? E numa de suas andanças lá pelo Antigo Egito, né, um faraó pediu para medir a altura da pirâmide de Kelps. Apareceu ali a pirâmide para vocês, né? Legal? Tecnologia, hein, cara? Coisa linda. Então ele quer medir a altura dessa pirâmide. O que ele faz? Eu estou chamando de agazão, tá? Legal? Ele vai medir esse cara com uma trena, vai medir com uma régua? Não, cara, não tinham esses instrumentos na época para ele medir, né? Fazer tal medição. E a coisa é muito grande, é uma pirâmide, né? Não tem como o cara medir ponto a ponto lá, seria muito trabalhoso. Mas Tales, um cara extremamente inteligente, 600 e poucos anos antes de Cristo, ele pega lá uma estaca, reza a lenda que era o cajado, finca esse cajado, essa estaca, de maneira perpendicular ao solo, legal? Ele conhece a altura dessa estaca ou do seu cajado, é um cajadudo, né? Uma altura Hzinho ali, menor que a altura Hzão da pirâmide, e ele espera o sol num determinado instante. Olha o sol lá nascendo, ó, coisa linda, hein? Nossa Senhora! O sol vai emitir ali raios solares que incidirão lá no pico da minha pirâmide e no pico aqui do cajado, correto? O pico do cajado ficou estranho, mas vamos lá, segue em frente, né? Então tem aqui raio solar incidindo e de forma que você vai ter a sombra da pirâmide no chão e a sombra desse cajado. Ele mede a sombra da pirâmide no solo, a sombra do cajado, que ele consegue medir sem problema nenhum, e ele sabe a altura desse cajado ou dessa estaca, ele descobre então a altura da pirâmide. Foi um dos pioneiros aí em semelhança de triângulo e aplica aqui uma semelhança de triângulos que nada mais é do que uma proporção. Então ele fala assim, ó, que a alturinha está para o alturão, assim como a sombrinha está para o sombrão. Ele faz aqui uma proporção entre as alturas dessa estaca da pirâmide e as sombras da estaca e da pirâmide do solo num determinado horário aí do dia, né? Legal? Extremamente inteligente. Então ele consegue descobrir assim a altura dessa pirâmide. Ele conhece três valores, ele acha o quarto, que é a altura da pirâmide de Agazão. Mas não se esqueça que se você está diante de uma proporção, a proporção tem, já falamos em aulas anteriores, um tal de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, mais uma vez, cara, esse K fala mais alto, tá? Descobriu o K, morreu a sua questão de teorema de Tales e na próxima aula de nossa semelhança de triângulos. Legal, gente? Seguimos, vamos lá. Mas o que Tales teorizou, cara, com relação a isso? Ele fala que um feixe de retas paralelas cortadas por transversais formarão segmentos proporcionais entre uma paralela e uma transversal com relação a outra paralela, né, a outra transversal e a mesma paralela. Certo, gente? Seguiu? Puxa lá. Então tem aqui segmento de reta A, B, C, formado pelas quatro paralelas e a transversal. E lá, as quatro paralelas com a outra transversal formam segmentos que eu chamo de X, Y e Z. Esses segmentos são proporcionais entre as paralelas e uma transversal e as paralelas e a outra transversal, uma proporção, certinho? Beleza, mas só para dar uma ideia, se eu pegar essas duas transversais e seguir até lá em cima, elas se encontram, se encontram? Sim, você vai formar vários triângulos semelhantes, tá? Tudo bem, moçada? Então tem tudo a ver aí, né? Vamos montar aqui então a minha proporção por teorema de Tales. Fala que A está para X, assim como B está para Y, assim como C está para Z, certo? E tu viu na aula de proporção que eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça a mesma coisa em cima, a mesma coisa embaixo, certo? Eu quero, por exemplo, aqui, só para dar um exemplo, somar os caras de cima. Então fica A mais B mais C. Mas se eu somei os caras de cima, eu tenho que também somar os caras de baixo. Você faz o que você quiser, desde que siga um padrão, tá, gente? Não esqueça disso.
Então, somando os caras de cima, A mais B mais C, eu fico obrigado a somar os de baixo, X mais Y mais Z, tudo bem? Só que não te esquece que eu vou sempre estar atrás aqui da minha constante K de proporcionalidade. Eu mato assim a minha questãozinha, certo? Vamos a um exemplo aí, uma questãozinha extra bem massa. Eu quero saber quanto é que vale A e B na figura a seguir, certo? Eu tenho ali um feixe de 4 retas paralelas cortadas por transversais, onde eu tenho segmentos de uma com as paralelas x, y, z, da outra com as paralelas 1, 2 e 8. Legal, gente? Cara, eu posso fazer isso aqui de várias maneiras. Farei de uma só, tá? Uma questão de tempo, aí a gente tem que fazer bem resumido, né? Eu poderia alongar, prolongar essas transversais até elas se encontrarem, formando triângulos por semelhança de triângulo, certo? Mas eu quero fazer de uma maneira mais massa, eu adoro essa, tá? Eu vou pegar essa transversal e vou deslocá-la até que ela encontre a outra transversal naquele ponto. Tudo bem, moçada? Show de bola! Então eu tracei a paralela dessa transversal até encontrar a outra transversal. E se elas são paralelas, você tem segmentos paralelos e opostos congruentes entre si. Significa então que esses carinhas são todos segmentos que medem 6, concorda? Você formou ali um paralelogramo, tá vendo ali? Deixa eu mostrar aqui para ti no cursor. Ó, esse carinha é um paralelogramo. Então, se esse segmento mede 6, todos esses segmentos também medem 6, valeu? Agora, esse segmento mede 1, esse carinha também mede 1. Se esse segmento mede 2, esse cara também 2. E por último, esse segmento mede 8, aquele cara também vai ser igual a 8. Eu trouxe todas as medidas juntos com essa paralela tracejada ali. Tudo bem? Massa! Agora chegou a hora bem importante, tá? Se concorda que isso aqui tudo antes era A, concordou? E que esse pedacinho aqui vale 6. Então só esse segmentozinho aqui, ele vai ser tudo A menos 6. Valeu? De forma análoga, tudo isso aqui antes era B, que é o que eu quero saber. Só que esse segmento vale 6, então só esse segmento aqui, ele vai ser B menos 6, certo? Ótimo! Olha que legal, cara, você consegue chegar ali triângulos semelhantes? Eu consigo. Então, se esse carinha aqui, anteriormente todo valia 13, só para ficar legal, esse pedacinho é 6, então esse cara vai ser 13 menos 6, 7. Legal, eu tenho tudo aqui. Eu tenho aqui as bases de triângulos, eu consigo enxergar triângulos ali. Então vou destacar os triângulos 2 a 2 que me interessam para aplicar teorema de Tales ou uma semelhança de triângulo. Tudo bem? Siga em frente. Eu quero que você só olhe para esses dois triângulos aqui. Eu tenho um triângulo menor e esse outro triângulo maior, certo? Puxou então? Brinca comigo, vai. A basinha está para o basão, que vale 7, assim como o ladinho, que é 1, está para o ladão, que é tudo 11. Ladinho, ladão, basinha, basão, tudo bem? A menos 6 está para 7, assim como 1 está para 11. Você tem aqui a sua proporção montada, multiplicou cruzado e já era. Você obtém lá 11A menos 11 vezes 6 menos 66, igual a 1 vezes 7, 7. Isola o A, você faz 11A igual a 73, você somou 66 a toda a sua equaçãozinha, dividiu todo mundo agora por 11 e encontra que A é 73 11 avos. Tudo bem, moçada? Encontrei o A que eu queria. Procedimento para o B agora. Visualize outros dois triângulos para aplicar aquela ideia de semelhança. Quer ver? Pronto, enxerga aí. Ó que legal, ó. Eu estou vendo aqui esse triângulo, que tem a base sendo B menos 6, e o triângulo maior, vou aproveitar ele, que a base vale 7, certo? Então, vamos lá? De novo, cara, aplica ali comigo, ó. Basinha está para o basão, B menos 6, a basinha, sobre 7 o basão. Assim como igual, o ladinho 1 mais 2, 3, está para o ladão, que é 11. Basinha, basão, ladinho, ladão. Tudo bem? De novo, multiplicou ali cruzado. 11 vezes B menos 6 vai dar 11B menos 66, igual a 7 vezes 3, 21. Isolou o B e encontra que B é 87 sobre 11 avos. Tudo bem, gente? Mesmo? Legal, cara. Tá aí, descobriu o valor de A e B.
Muito legal esse esquema. Você pode então pegar aquela transversal e traçar ela paralelamente até um certo ponto que me interesse, que eu visualize ali triângulos para estabelecer a semelhança entre eles, teorema de Tales. Legal, moçada? Seguiu, vamos que vamos. Teorema da bissetriz interna. Diz assim: a bissetriz interna de cada ângulo de um triângulo determina no lado oposto segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Marcones desenha o triângulo. Eu vou traçar aqui o ângulo A, oposto a ele o lado Azinho, ângulo B, oposto ao lado Bzinho, ângulo C, oposto ao lado Czinho, certo? Eu vou traçar a bissetriz interna relativa ao ângulo A, que parte do vértice A, quebrando esse ângulo A em dois outros ângulos congruentes de mesma medida, uma marquinha para cada um. E como você tem aqui a bissetriz sendo uma seviana, que é um segmento de reta que parte de um dos vértices do triângulo a um ponto qualquer do lado oposto, você tem que se ligar que eu estou diante de um segmento de reta, ele nasce e ele morre. No meu desenho, a minha bissetriz nasceu no vértice A, morreu no ponto D. Legal, moçada? Isso é importantíssimo, certo? Por quê, Marcão? Porque entre ela nascer e ela morrer, nascer no ponto A e morrer no ponto D, eu posso percorrer dois caminhos. Eu posso percorrer um caminho da esquerda ou um caminho da direita. Eu demonstro isso aqui para você, que se você quiser, em sala de aula, no tempo oportuno. Aqui ficaria um pouco demorado, meio chatinha a demonstração. No quadro é mais gostoso, é bem melhor, tá? Então eu vou sair do ponto A e chegar no ponto D pela esquerda e sair do ponto A e chegar no ponto D pela direita, certo? Lembre-se que a bissetriz determina no lado oposto segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Vindo pela esquerda, C está para... Opa, desculpa, perdão, não coloquei ali, primeiro de falar sobre isso. Quando eu traço a minha bissetriz interna relativa ao ângulo A, eu secciono o meu lado BC em outros dois segmentos que são proporcionais aos seus lados adjacentes. Então eu tenho ali, cara, o lado C, né, sendo proporcional ao segmento X, o lado B proporcional ao segmento Y, porque o meu lado A, BC, ficou dividido em dois segmentos X e Y, não posso falar que são iguais, tá, gente? Esse cara pode ou não ser uma mediana, nesse caso ele é uma bissetriz somente, tá? Tudo bem? Se fosse um triângulo equilátero, aí sim seria outra história, um triângulo isósceles, outra história, tá? Mas agora não, legal? Então você tem ali que C está para X, assim como B está para Y. Marcão, isso aqui também é semelhança? Não é uma semelhança, tá, gente? Toma cuidado, tá? Você pode pensar como sendo, mas não é a mesma coisa. Até na resolução tudo bem, mas não é a mesma coisa que teorema da bissetriz interna. Tudo bem, moçada? Sendo assim uma proporção, você também tem o seu K, constante de proporcionalidade. Não esqueça disso, tá? Legal? Vamos lá. Exemplo. No triângulo ABC da figura a seguir, AB é 36, certo? Vamos colocar. Então, o lado AB mede 36, o AC mede 48 e BC, que é toda essa minha base do triângulo ABC, mede 60. Sendo o segmento AD bissetriz do ângulo B vértice AC, determine o valor de DC, certo? Então você tem ali, ele quer saber quanto é que vale o segmento DC, já chamei esse cara de X, tudo bem? Aí pensa assim, Marcão, então agora eu vou chamar o segmento BD, que é um cara que eu não conheço, de Y. Não é uma medida inteligente, não seria muito legal da sua parte, tá? Beleza? Vamos pensar fácil? Se tudo é 60, BC e DC é X, então BD vai ser tudo 60 menos X, eu fico só com uma única variável, certo? Se fala que o segmento AD é bissetriz, então ela nasce e ela morre. Eu vou sair desde onde ela nasceu até onde ela morreu, do ponto A ao ponto D pela esquerda e depois pela direita, lembrando que você tem aqui uma proporção, certo? Então, 36 está para 60 menos x, lado proporcional ao segmento ali adjacente a ele, o qual a minha bissetriz dividiu todo o lado BC, assim como 48 está para x, andando agora pela direita, né? Você saiu aqui da esquerda, 36 está para 60 menos x, nasce no A, morre no D pela direita. 48 está para x. Tudo bem, gente?
multiplicou cruzado, encontrou 36x igual a 60 vezes 48, menos 48x. Isola x, né? Você vai agora aqui somar 48x a toda a minha equaçãozinha, encontrando 84x igual a 60 vezes 48. Continha fácil, encontra que x é igual a 240 dividido por 7, fazendo as devidas simplificações ali, tá? Essa é a minha fração irredutível para x. Tudo bem, moçada? Marcão, quero representar por decimal. Não há necessidade, tá? Você tem aqui fração, é o valor do nosso x. Tudo bem, moçada? Segue. Teorema da bissetriz externa, eu quero ir direto para um exemplo, tá? Eu tenho aqui um triângulo 6 centímetros, 7 centímetros e 10 centímetros. Antes eu te dei o desenho na tela anterior. Nessa tela não tem desenho. Cara, e desenho é extremamente importante em geometria plana, tá? Eu quero saber que triângulo é esse. Lembra? Teorema de Clairaut, cara. Você pega o maior lado ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. Tem que ser alguma coisa em relação à soma do quadrado dos outros dois. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 36 mais 49 vai dar quanto, moçada? 85. Procede? 49 mais 36, você tem lá então 85. 100 em relação a 85 é um cara maior. Então, um triângulo de lados 6 centímetros, 7 centímetros e 10 centímetros é um triângulo obtusângulo. Esse é o desenho. Tranquilo, povo? Eu estou dizendo que o ângulo C é o ângulo obtuso. Então, o lado oposto ao ângulo C tem que ser o maior lado. Vamos lá. Eu começo então por ele. Esse cara vale 10. Coloco aqui agora 6 e ali 7, certo? Legal? Tranquilo? Marcão, como é que eu vou saber no desenho ali, cara? Agora é aleatório, tá? Estou dizendo que o ângulo B é o segundo ângulo maior. Então, o lado oposto a ele é o lado de 7 centímetros, certo? Tranquilo? Eu quero saber agora de vocês quanto é que vale o prolongamento, certo, do lado BC, quando encontra a minha bissetriz externa do maior ângulo, certo? Externo, tudo bem? Isso é importantíssimo, tá? Então, eu vou traçar agora a bissetriz do maior ângulo externo. Vou calcular, vou desenhar, melhor dizendo, essa minha bissetriz do maior ângulo externo. Ela vai se encontrar com o prolongamento do lado BC e eu quero saber quanto é que vale só o prolongamento. Certo, gente? Então, vamos lá? Importante. Você concorda comigo, então, que eu tenho aqui o lado 6, que é oposto, então, ao menor ângulo. Concorda comigo? Porque se 6 é o menor dos três lados, então esse ângulo oposto a ele, que é o ângulo A, é o menor dos três ângulos. Isso é muito importante, porque o maior ângulo externo é adjacente ao menor ângulo interno. Sim, quanto menor interno, maior é o externo. Legal, gente? Legal. Então você vai traçar ali, prolonguei o lado AB, eu vou traçar agora a bissetriz a esse ângulo externo, tudo bem? Prolonguei o meu lado BC, traça a bissetriz do ângulo externo, do maior ângulo externo, ela se encontrou ali com o prolongamento do lado BC. Agora sim, rola aqui o teorema da bissetriz externa, certo, moçada? Que é o mesmo teorema ali da bissetriz interna. Eu quero que você veja agora o seguinte, eu tenho ali esses dois ângulos, uma marquinha cada um. Se aquele cara que partiu ali do vértice A ao ângulo externo, o maior ângulo externo, então ele, cara, é uma bissetriz, dividiu aquele ângulo externo ali em dois outros ângulos congruentes, uma marquinha para cada um deles, tá? Vamos lá? Segue em frente. Eu quero saber quanto é que vale a medida desse prolongamento aqui, ó, só essa medidinha que Marconi chamou de x. Tudo bem? Ótimo, cara. Se aquele carinha é bissetriz, ele nasce e ele morre, tudo bem? Nasceu no ponto A, morreu no ponto D. Então eu posso sair do ponto A, chegar no ponto D, de duas maneiras. Eu posso sair aqui A, B, D, ou fazendo A, C, D. Tranquilo, raça? Legal, o foco é a minha bissetriz, né? Então lembra, eu vou sair do ponto A, nasci no ponto A, vou morrer no ponto D, fazendo A, B, D, e posteriormente nascendo no ponto A, morrendo no ponto D, A, C, D, certinho? Segmentos proporcionais, teorema da bissetriz externa, segue lá. Então, primeiro, saindo de A, passando por B até D, eu tenho que 10 está para tudo BD 6 mais X, assim como agora saindo do ponto A e indo pelo ponto C. A, C, 7
está para CDX. Você montou a sua proporção, multiplique cruzado. Faz lá 10x igual a 7 vezes 6, 42, mais 7 vezes x mais 7x. Você vai subtrair 7x da toda a equaçãozinha e encontra 3x igual a 42. Dividiu todo mundo por 3, que x vale 14, certo? Então essa medida x é 14. Presta muita atenção agora. Ele pediu essa medida x. Poderia, tanto na tela anterior quanto nessa tela, pedir para nós a medida da bissetriz, cara, o que seria um cara bem mais top, mais difícil, tá? E para isso aparece aqui um teorema de Stuart, um escocês, certo? Esse cara nos deu aqui um teorema, deixou para nós um teorema, uma fórmula feia pra caramba, mas muito útil, caso peça para vocês em qualquer triângulo a medida da altura, da mediana, da bissetriz, seja o que for, prolongamento para qualquer triângulo, tudo bem, moçada? Uma fórmula feia pra caramba, vamos lá. Tá aqui o seu triângulo, é um triângulo qualquer. Eu tenho aqui que essa medida x e essa medida y são os segmentos de reta a qual a sua bissetriz secciona o lado BC. Eu tenho aqui os lados C e B. Você já viu que pelo teorema da bissetriz interna ficaria C está para x, assim como B está para y, certo? Mas eu não quero isso agora. Eu quero saber, por exemplo, o valor da nossa bissetriz que eu representei por M. Tudo bem, moçada? Então esse M é a bissetriz, é o que eu quero saber. Você usa o teorema de Stuart, que é uma fórmula feia pra caramba. A dica é, você vai sempre partir daquele ponto de onde saem esses três segmentos, certo? Sai aqui do ponto A do vértice A, esse lado C, sai a bissetriz M e sai esse outro lado B, legal? Então comece por aquele carinha. Puxou, vem que é feia, tá? Você vai fazer então lado ao quadrado, dividido pelo segmento, cara, que a minha bissetriz formou no lado BC, x, multiplicado pelo todo, que é o A. Então, C ao quadrado, dividido pelo seu segmento x, vezes tudo A. Legal? Agora, soma, vamos para lá. Primeiro, vem para o B. B ao quadrado, certo? Dividido pelo seu segmento ali proporcional, que é y, multiplicado pelo todo, que é A. Então, B ao quadrado, dividido por y vezes A. Agora, vem com essa bissetriz. Bissetriz é M, né? E quando for o segmento aqui do meio, a minha bissetriz, nesse caso, você vai fazer menos a medida que eu quero, M ao quadrado, dividido pelo produto entre os segmentos x e y, a qual ela segmentou, no caso, lado BC, dividido por x vezes y, isso tudo igual a 1. Esse carinha é o teorema de Stuart. Te falei que era uma fórmula zona, mas esse cara é muito útil para questões de nível mais alto, né? Até agora aqui nos nossos vestibulares não foi preciso usar esse cara aí, tá? Legal? Segue em frente, vamos lá. Eu quero um exemplo. E nesse meu exemplo, você tem aqui um triângulo, onde esse carinha aqui é a bissetriz, mas também ele é o que? Ele é uma mediana, concorda? Quebrei esse carinha em dois segmentos de 6, certo? Legal? Foi lá. O desenho está fora de escala, tá, gente? Segue em frente. Aplica Stuart. Eu quero saber quanto é que vale esse valor de M aqui, tá? Quanto é que vale esse M? Você faz, então, lado 6 ao quadrado, dividido por 6, que é o segmento proporcional a ele, vezes tudo, que é 12. Então, 6 ao quadrado, dividido por 6, vezes 12. Mais, agora vai lá para o ladinho 10. 10 ao quadrado, dividido pelo segmento proporcional 6, vezes tudo, que é 12. 10 ao quadrado, dividido por 6, vezes 12. Agora, menos o que eu quero, m ao quadrado, dividido por quem? Pelo produto dos segmentos 6 vezes 6, isso tudo igual a 1. Eu vou descobrir aqui o valor daquele meu segmento M, que no caso ali é uma bissetriz e também uma mediana. Certo, moçada? Seguiu, você tem lá 36 em cima, embaixo 6 vezes 12, 72, mais 100 dividido por 6 vezes 12, 72, menos m ao quadrado dividido por 36, tudo igual a 1. Se aplica o mínimo, múltiplo comum, entre 36 e 72 é 72, aplica, divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima e você obtém a seguinte equaçãozinha. 36 mais 100 menos 2m ao quadrado igual a 72, continha simples agora, né? Você vai lá, faz e resulta em m ao quadrado igual a 32, extraia a raiz quadrada nos dois membros da sua equação, encontra que m é raiz quadrada de 32, que m vai ser 4
raiz de 2, a gente calculou aquele segmento M usando o teorema de Stewart, aquela formulazinha feia, mas muito útil. De novo, novamente, para qualquer triângulo eu encontro qualquer coisa, altura, mediana, bissetriz, tudo bem, moçada? Beleza? Prolongamentos, né? Como eu fiz ali naquele exercício do teorema da bissetriz externa, certo? Cara, bem completo, bem legal, tá? Espero que você tenha entendido aí essa aulinha de teorema de Tales. Para o extensivo módulo 20 são essas questões. Terceirão está lá no módulo 11. COCMIL, UFSC, não deixe de fazer essas 4 questões bem importantes. E colocarei lista de exercícios lá no Estudos para vocês. Lista de exercícios de teorema de Tales, certo? Beijos, até a próxima, gente. Se cuidem, firmes e fortes. Valeu!